Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2022, 8 horas e 37 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora. Temos dois processos de minha relatoria em pauta, a IM 429-985, Fabiana de Moraes Martins Bianco, a IM 429-990, Natália Faustino Costa de Moraes. Peço a todos que abram o primeiro processo, 429-985, Fabiana de Moraes Martins Bianco. Doutor Marcos Vinícius Meder está presente para fazer sustentação oral. No caso aqui, doutor, os dois votos são semelhantes, os votos também são idênticos, tá? A única coisa que difere de um voto para outro é a folha que eu indiquei como ata da Assembleia Geral. Eu vou passar primeiro aqui a leitura da acusação. E o que acontece? Eu tô dando provimento ao recurso da contribuinte. Nesse caso aqui, doutor, tem algum problema, doutor Marcos, se eu inverter a pauta, passar a leitura do voto e, se o voto sair em vista, o senhor fazer sustentação oral no retorno da vista, doutor? Sem problema, presidente. A matéria já é conhecida de alguns da Câmara. Pode seguir. Depois, se houver alguma intervenção, eu peço autorização. Tá, ok. E se algum dos demais componentes, dos demais julgadores, quiser tirar alguma dúvida com o doutor Marcos, fique à vontade também, tá? Vou passar a leitura do voto e eu já abro para manifestação também da representação fiscal, tá? Vou dispensar a leitura do relatório e vou passar diretamente ao voto a partir do item 10. O IM contém a acusação de deixar de pagar ITCMD. Segundo o fisco, o ITCMD deixou de ser recolhido por omissão, abre aspas, devido pela transmissão de dividendos a receber, que eram devidos ao decujus, senhor Antônio Hermílio de Moraes, pela empresa AEM Participações S.A. Tais valores eram mantidos indevidamente em conta de reserva de lucros. O relatório de verificações fiscais realizadas junto à empresa AEM Participações, elaborado pelo EFR, juntado às folhas 20/50, pormenoriza o trabalho fiscal e as razões pelas quais o fisco entendeu devido ITCMD. Informa o relatório, em síntese apertadíssima, que o senhor Antônio Hermílio de Moraes, abre aspas, criou a pessoa jurídica AEM Participações S.A., Sociedade Anônima de Capital Fechado, fecha aspas, que doou suas ações a seus sucessores e reservou o usufruto de 50% do valor das ações doadas. Contudo, o fisco constatou que houve infringência do quanto determinado da Lei 6.404/76, pois, abre aspas, a companhia descumpriu sistematicamente a lei e lançou os valores que deveriam ser distribuídos como dividendos em uma conta ilegal de reserva de lucros. Em 24/8/2014, o senhor Antônio Hermílio de Moraes faleceu, mas os valores pertencentes a ele não foram levados a inventário, processado por meio de escritura pública no 21º tabelião de notas de São Paulo, não tendo, portanto, recolhido ITCMD sobre tais valores, fecha aspas. O cerne da discussão repousa sobre o valor dos lucros não distribuídos, pois, segundo o fisco, o valor deveria ser distribuído e não ser destinado à conta de reservas e, posteriormente, integralizado ao capital social. Vejamos, diz o fisco no relatório circunstanciado. Ocorre que em 24/8/2014, data em que o senhor Antônio Hermílio de Moraes veio a óbito, metade dos valores de dividendos não distribuídos que pertenciam ao senhor Antônio Hermílio deveria ter sido inventariada, mas não foi, deixando de recolher imposto. O resultado do inventário seria a transferência de tais valores para os herdeiros do senhor Antônio Hermílio. Com a constituição da reserva ilegal, conforme demonstraremos, o senhor Antônio Hermílio conseguiu o mesmo efeito, transferir seu patrimônio para a companhia dos filhos e, indiretamente, para eles, mas sem passar por inventário e sem pagar ITCMD devido, fazendo parecer uma operação normal da empresa.
A outra metade dos valores de dividendos não distribuídos representa a ameação da senhora Maria Regina Costa de Moraes, esposa do senhor Antônio Hermílio. Em 2014 e 2015, parte desses valores foram utilizados para aumentar o capital da empresa, cujos proprietários são os filhos, o que configura a doação, e, mais uma vez, não houve recolhimento do imposto. Fecha aspas. Continuo no meu voto. O julgador de primeira instância manteve integralmente o AIM, bem como a solidariedade. Antes de analisar os autos, entendo que o AIM deve ser integralmente cancelado. Explico. Desculpa, ao analisar os autos, entendo que o AIM deve ser integralmente cancelado. Explico. O ITCMD incide essencialmente sobre a transmissão. Nesse caso, não haveria transmissão, porque os bens ainda estariam no patrimônio do DECU. Isto porque os bens ainda não estariam no patrimônio do DECUJES, ou seja, os valores de dividendos não compunham o espólio, isto porque os valores ainda pertenciam à sociedade, a EM Participações S.A. A tese defendida pelo fisco de que o lucro deveria necessariamente ser distribuído e, consequentemente, o ITCMD seria recolhido sobre esse valor, não pode ser acolhida. A sociedade AEM Participações S.A. é de capital fechado. Não há notícia nos autos de que algum sócio tenha se insurgido contra a retenção dos lucros para a constituição de reservas. Trata-se de SA de capital fechado, familiar. A recorrente alega que a retenção dos lucros foi ato legítimo, pois foi tomada com base em deliberação unânime realizada em Assembleia Geral, atas das Assembleias juntadas a partir das folhas 686. O artigo 202, parágrafo 3º, inciso 2, permite a retenção dos lucros. Vejamos, transcrevo o artigo 202 da Lei 6374, parágrafo 3º, e do inciso 2, ele discorre que também, bem como o inciso 2 do aludido artigo. Continuo no meu voto. Vê-se que o texto legal acima transcrito permite a retenção dos lucros por meio de deliberação em Assembleia Geral. Assim, inexiste aparente irregularidade no procedimento de retenção dos lucros adotado pela sociedade. Ainda, como dito anteriormente, reforço que não há informação de existência de medida tomada por algum sócio para desconstituir o quanto decidido na Assembleia. Nesse contexto, entendo que o ITCMD não poderia recair sobre os valores dos lucros, que não foram distribuídos como dividendos, pois tais valores não eram passíveis de transmissão, tendo em vista que não compunham o patrimônio do DECUJES. E, pelo que consta nos autos, não há prova de que as reservas foram constituídas de forma arbitrária ou contrária à lei. Por oportuno, registro a existência de diversos AIMs lavrados que contemplam situação similar e que, em sede ordinária, foram cancelados, quais sejam AIMs de números 429.996, dígito 6, 429.984, dígito 0, 429.994, dígito 2, 429.987, dígito 5, 429.995, dígito 4, 429.989, dígito 9, 429.980, dígito 2, 429.976, dígito 0 e 429.983, dígito 8. Por fim, deixo de conhecer do recurso da Solidária AEM Participações S.A., tendo em vista o acolhimento das razões recursais da contribuinte. Antes exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário da autuada e no mérito dou-lhe provimento, e não conheço do recurso ordinário da Solidária AEM Participações S.A. Vou fazer a gravação do voto e eu abro para discussão. Presidente, eu irei acompanhá-lo, bem colocado o voto, e como eu já havia falado, já votei essa matéria, nesse mesmo sentido, então irei acompanhá-lo, presidente. Ok, doutor Carlos, obrigado pela manifestação. Deixa eu só abrir aqui. Doutor Jean, quer se pronunciar a favor da representação fiscal? Sim, eu trouxe algumas considerações a respeito desse caso, né? Até pegando um gancho aqui do nosso parecer, já protocolado anteriormente. Deixa eu só colocar aqui.
principal, nós temos que colocar o seguinte, que o FR, tanto o FR autuante, óbvio, né, quanto também o juiz de primeira instância, temos a destinação do lucro líquido da sociedade. Especificamente quanto ao ponto relativo à retenção de lucros, frisamos que esta está sujeita a normas e limitações que devem necessariamente ser observados sob pena de ilegalidade. O próprio Estatuto Social da AEM Participações SA estipulou o limite citado, retenção de lucros no valor de até 10% de lucro líquido, limitado a 30% do capital social. Uma vez constando expressamente tal disposição no Estatuto, esta vincula a companhia e deve obrigatoriamente ser acatada. Por outro lado, a retenção de lucros prevista no artigo 196 da Lei das SAs não pode ser constituída de forma aleatória pela pessoa jurídica. Deve, ao contrário, ser precedida de deliberação por Assembleia Geral, aprovando o orçamento de capital que deve abranger todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, com prazo máximo de 5 anos, salvo, no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. Por força de tal disposição, a retenção de lucro está vinculada à aprovação de orçamento de capital devidamente fundamentado, ainda que a companhia deva acompanhá-lo, revisá-lo anualmente e, não havendo necessidade de manter a retenção, estará obrigada a distribuir como dividendo, para não se configurar fraude aos acionistas. Portanto, há regras e limite claro para a retenção de lucros a ser deliberada pela empresa. No tocante a reservas, é explícito que cada uma delas deve acatar os limites expressamente previstos pelas disposições do Estatuto Social da empresa. Deve ainda respeitar o limite normativo previsto pelo artigo 199 da Lei da SA. Já quanto aos dividendos, o Estatuto Social trouxe a previsão de que o dividendo mínimo obrigatório deveria ser fixado em 25% do lucro líquido do exercício, conforme o artigo 202 também. Ainda que haja previsão, em se tratando de SA de capital fechado, como é o caso dos autos, para que a Assembleia delibere sobre a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, ou mesmo a retenção de todo o lucro da companhia, já demonstramos que há sujeição aos limites apontados. A retenção de lucro deve obedecer ao citado orçamento de capital previamente apoiado, conforme artigo 196, além de seguir as disposições estatutárias e normativas aplicáveis. Assim, é inequívoca a assertiva final da autoridade autuante, uma vez que a sociedade não possa constituir reserva, seja por ausência de deliberação para tanto, seja porque essas atingiram o limite legal ou contrariam o Estatuto Social, seja porque não há o necessário orçamento de capital previamente aprovado, o lucro excedente deve obrigatoriamente ser distribuído na forma de dividendos. Só um breve excerto aqui, algumas considerações a fazer, né? Que nós temos que sempre, até é uma luta, os contribuintes sempre acabam citando isso e sempre acabam levando ao processo a respeito da verdade material. Qual que é a verdade material de toda essa situação? Qual foi a intenção de Cujus ao colocar o patrimônio, uma parte desse patrimônio, nessa empresa familiar e depois do seu falecimento, né, ter essa reserva de lucros e não distribuição dos dividendos, e depois do seu falecimento, coincidentemente, não ter sido cobrado o ITCMD sobre esse montante de R$ bilhão. Estamos falando aqui, conforme os autos, de 1,5 bilhão de reais distribuídos para 11 acionistas, que coincidentemente também são 11 familiares que, pela mesma via, são os herdeiros do próprio Antônio Hermílio de Moraes. Então, nota-se que, em verdade, o que ocorreu? Foi uma forma de transferir esse patrimônio bilionário para os herdeiros e se escusar do pagamento do ITCMD, que não teria como fugir, porque da morte ninguém foge. Então, foi uma forma de ter feito essa empresa, de segurar esse lucro como reserva, que ilegalmente, porque vimos aqui várias disposições que, embora tenha essa previsão ela não foi feita para planejamento sucessório. Essa previsão ela foi feita para
planejamento empresarial. Então, às vezes, um ano a empresa está bem, um ano a empresa não está nem tanto. Então, a lei, ela dispôs o quê? Olha, no ano que tiver melhor, vocês podem reunir os sócios, segurar um pouco mais desse lucro para que no ano das vacas magras isso possa ser comportado. E fazer esse jogo de acordo com a anuência dos participantes da sociedade. Então, foi nesse sentido. Então, é essa busca que nós devemos ter em mente. Esse intuito. Qual foi o intuito de ter feito essa transferência, essa retenção de dividendos, e agora, após o falecimento, simplesmente ser distribuído esses dividendos e o imposto ficar elas por elas. Então, a gente coloca para a consideração dos senhores, para a reflexão. Já vimos aqui que teve diversos, praticamente 9, só falta esses 2 últimos processos para serem julgados, os demais já foram cancelados, então nós deixamos esse ponto em consideração para os senhores. E era só isso. Muito obrigado pela atenção. Pode dar prosseguimento ao processo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Jean. O senhor vai fazer a gravação da preferência? Pode pedir para fazer a gravação? Sim, está gravado no... Já está gravado? Não, está gravado no vídeo, né? Eu não digitei isso aqui, eu estou fazendo um voto aqui. Tá. O senhor não vai registrar... textualmente, não. Textualmente, não. Então, só complementando aqui, primeiro assim, que na fala houve a busca do princípio da verdade real, né? Nesse caso aqui, em específico, até falando sobre a verdade real, verdade material, Dr. Antônio Hermílio foi uma pessoa assim, um expoente tanto no ramo empresarial como quem mora em São Paulo também, acho que até no Brasil inteiro todo mundo conhece ele teve uma vida política, né? Então assim, quando a gente fala em busca de verdade real, eu acredito, tá? Fundado nessa verdade real, é que mesmo a empresa retendo esse valor de lucro, nenhum dos herdeiros ficou desamparado. Entendeu? Nenhum dos herdeiros, eu acredito, assim, pela verdade material, não é o caso de que fala, olha, os demais herdeiros foram arbitrários, a Assembleia Geral de acionistas foi arbitrária e prejudicou determinado herdeiro ao não distribuir lucros. Eu acredito, sem conhecer os herdeiros, mas pelo histórico familiar, pelo valor do patrimônio que a família tem, eu acredito que até a busca da verdade real, verdade material, ela vai lá e vai nos trazer a informação de que, olha, não é o caso de que, olha, fulano, um dos herdeiros, ele está passando necessidade, ele precisa da distribuição desse lucro, ele foi privado de da vida particular dele. Eu acredito que... E nem tem essa informação nos autos, né? Por isso que eu coloquei no meu voto, falei, olha, primeiro, o ITCMD, essencialmente, ele transmite ele é um imposto que incide sobre a transmissão. Tá? Então, se não está no patrimônio do doutor Hermílio, então ele não poderia ser transmitido aos herdeiros. Se estava à disposição dele, ele participou das assembleias, ele foi lá e assinou, e ele falou, olha, o lucro vai ficar na empresa. Entendeu? Ele abriu mão do patrimônio que ele tinha direito como pessoa física para deixar na empresa. Qual foi o objetivo? Desconheço, entendeu? Pode ser uma blindagem patrimonial? Pode ser. Pode ser para deixar a empresa bem? Pode ser. Mas eu também acredito que o doutor Antônio Hermílio também, ele não passou os últimos dias da vida dele precisando de dinheiro. Entendeu? Esse é o fato, essa é a verdade real. Entendeu? E outra coisa que eu esbarro também no dispositivo legal, que eu vejo a lei das SAs e eu olho lá e falo o seguinte, olha, é um SA de capital fechado. A Assembleia Geral ela pode deliberar e reter o lucro, né?
Por isso que, e não distribui dividendos. Por isso que eu acabei olhando para até tendo essa visão também do histórico familiar da pessoa que faleceu, né? Que é uma pessoa política, é um empresário de grande sucesso, que eu olhei aquilo e eu não vi legalidade nenhuma, entendeu? Por isso que eu abro aqui para os demais. O doutor Carlos, ele já se manifestou, ele participou de julgamento similar na 7ª Câmara Julgadora, tá? E eu confesso que eu li todos os votos, os demais 9 votos, e todos aqueles que levaram em vista, eles acabaram por concordar, esbarrando justamente nessa particularidade do caso, entendeu? Por isso que, doutor, como eu já havia adiantado aqui, meu voto já estava disponível. Se o doutor Rafael ou o doutor Walter quiser levar em vista para analisar a matéria, fica à vontade. Presidente, só um comentário para acompanhar o voto do presidente, está correto, né? Só queria acrescentar que o lucro sempre pertence à empresa, né? E então, quando se trata de capital fechado, já temos decisões no STJ da Andrighi, né? E ela fala muito bem isso, assim, ela é equiparada a uma sociedade limitada. Então, o lucro pertence à empresa. Então, o ITCMD só poderia interferir, só poderia incidir se houvesse realmente a transferência desses lucros, né, no momento, em qualquer momento, doação, etc. Então, como o lucro é da empresa e a empresa é uma entidade autônoma, né, então realmente fica difícil, tem que acompanhar mesmo o voto do presidente. Obrigado, presidente. Doutor Rafael, quer se manifestar, doutor Rafael? Não, doutor Silvio, eu vou acompanhar o voto exatamente por uma questão similar ao que o doutor Walter traz aí, de que a empresa, ela em si é detentora desses lucros. O questionamento do doutor Jean acerca dos objetivos dessa operação transcendem um pouco a questão do ITCMD, poderiam ser discutidas em termos, talvez, de abuso de forma da sociedade empresarial, que seria mais uma questão de direito empresarial e não de tributário aqui, né, no ITCMD. Então, no âmbito do ITCMD, não há o que ser dito. Pode se questionar para outras formas que possam ser feitas aí, questionar essa operação em si, mas não vejo como no ITCMD, dado a estrutura como foi feita. Tá. Só puxando um gancho aqui com o Dr. Walter lembrou, sobre a decisão do STJ, lembrando que a ciência contábil, ela possui 2 postulados ambientais, tá? São 2 pilares ambientais. E o primeiro é o princípio da entidade. O patrimônio jurídico é diferente da pessoa física. E o segundo é o princípio da continuidade. O princípio da continuidade são os 2 postulados ambientais da ciência contábil. O segundo princípio ele foi mitigado quando a gente fala de sociedade de propósito específico, tá? São sociedades que são criadas com o tempo certo, com prazo determinado para se extinguir, né? Então, ele foi mitigado, mas o postulado do princípio da entidade ainda continua vigente, firme e forte. Então, vou pedir para que todos confirmem presença. Eu vou encerrar os debates e passar a votação. Encerrada a votação da IM 429.985, Fabiana de Moraes Martins Bianco, recurso ordinário conhecido e provido, recurso da Solidária não conhecido. Passar a votação do IM
129.990. Natália Faustino Costa de Moraes. A matéria também é a mesma, o voto também ele é idêntico. Só muda, a única coisa que muda são a indicação das folhas das atas da Assembleia Geral. Então, peço para que todos confirmem presença. Vou passar a votação também. Encerrado o julgamento do AIM 4.129.990, Natália Faustino Costa de Moraes. Também, nesse caso, recurso ordinário da contribuinte conhecido e provido, recurso da solidária não conhecido. O julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença do doutor Marcos para fazer sustentação oral. Também agradeço por ele ter abrido mão de fazer sustentação oral em razão do provimento dos recursos, tá? E peço para que todos aguardem o encerramento da sessão pelo Hélio, da transmissão e da sessão pelo Hélio, da gravação pelo Hélio, e que todos tenham um bom dia. Agradeço, presidente, a todos os juízes. Eu desejo uma boa sessão e, aproveitando a data, um bom carnaval para todos, tá? Obrigado, doutor.